Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui comigo. Juntos vamos proclamar o Santo Evangelho. Eu sou o Padre Valnei, diretor espiritual da comunidade Servos da Divina Misericórdia, membro do Instituto Rainha do Clero. Você é o nosso convidado a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Proclamemos o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até mesmo o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábola, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, e havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo tornou-se insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, amados irmãos, no versículo 15 desse capítulo de Mateus, no capítulo 13, lá para o versículo 15, diz assim, é uma resposta, porque o coração desse povo tornou-se insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para não verem com os olhos, nem ouvirem com os ouvidos, nem compreenderem com o coração. Aqui está a resposta, porque Jesus usa parábolas. Jesus usa parábola exatamente, não somente para aquele povo mais simples, mas para os doutores da lei, para os mestres, os grandes homens da lei. Por quê? Porque a fala de Jesus deveria chegar ao coração deles se o coração deles estivesse aberto para acolher. Porque tudo que Jesus falou e fez, tudo isso eles relembraria aquilo que os profetas já haviam anunciado. Então é muito interessante aqui nós percebermos no Evangelho de hoje essa jogada de palavras e esse cuidado que Jesus tem de não dar pérola aos porcos. Talvez seja essa palavra muito, muito propícia. Eu já vi grandes homens, doutorados, com mestrado, doutorado, teologia, filosofia e tantas outras matérias maravilhosas, e, no entanto, são vazios, porque o coração deles não está na experiência com o Senhor. Problema nenhum estudar, pelo contrário, deve-se estudar e muito,
deve ser aplicar e muito. É agradável aos olhos de Deus. Mas todo estudo tem que te levar para a experiência mais profunda com Deus. E aqui, Jesus fala exatamente isto. Eu vou, talvez, dar um exemplo daquilo que eu estou falando, para você, talvez, entender melhor o que eu estou tentando me expressar. Às vezes o nosso coração, diante da palavra de Deus, porque a gente vai à missa todos os domingos, algumas pessoas têm a graça de ir à missa todos os dias. Eu, como sacerdote, tenho a alegria de poder celebrar todos os dias, mas aqui tem um risco muito grande de nós banalizarmos a nossa experiência. Por exemplo, quando você abre a torneira da sua casa, a torneira para lavar a louça, para lavar roupa, ou até mesmo o registro para tomar um banho, você vê a água, você sente a água, você experimenta aquela água e aquilo torna-se um cotidiano na sua vida. Torna-se um cotidiano. Mas, por algum motivo, aquela água acaba. Não desce mais pela torneira, talvez o sistema de água da sua cidade teve lá um problema e vão ficar 3, 4 dias sem água. Aí você vai valorizar a água que sai da sua torneira, que você se banha. Você vai dar uma importância à água. Seu coração bate todos os dias e olha, acelerado, seu coração está batendo em você, mas você não está sentindo o seu coração? Raríssimas vezes a gente sente o coração, mas se ele parar, se ele começar a dar problemas, aí você vai valorizar o seu coração. Assim também é a palavra de Deus. Quando nós a ouvimos, nós queremos fazer com que essa palavra se reproduza de tal modo que ela se torne uma verdade na minha vida, na sua vida. Uma verdade que se vive. A palavra de Deus é para se viver. Por isso, aqui Jesus diz que o coração deste povo tornou-se insensível. Estudaram, mas não colocaram no coração. Isso é um risco muito grande. Você vai à missa, participa da homilia, o padre se esforça em te dar o melhor, uma boa homilia, e, no entanto, você despercebe, sai de um ouvido e entra para o outro. Nós só valorizamos quando perdemos. E Jesus fala em parábola para não desperdiçar a palavra. A palavra vai encaixar-se no mais simples, no mais humilde. A palavra de Deus vai entrar no coração do mais simples, mais humilde, que vai valorizar essa palavra. Por isso hoje nós somos provocados por essa palavra para de fato entendermos que também Jesus pode complicar, evitando que a palavra seja dirigida a você e você não consegue compreender porque seu coração não está atento a Deus. Porque a palavra proclamada, ela é para ser vivida. Ou seja, uma vez que proclamemos a palavra de Deus, uma vez que a escutemos, nós temos que vivê-la. A palavra não foi para ser um enfeite distante, como nós vemos na casa de muitos por aí. Não é para ser um enfeite distante. É para ser proclamada, admirada, amada e vivida por
proclamada, exercida. Por isso, hoje, Jesus está nos dando essa graça de nós revermos o quanto nós temos valorizado a presença de Deus real na Eucaristia, se nós não estamos banalizando Jesus, a presença real da Palavra de Deus que nos alimenta, se nós não estamos banalizando, e hoje nós estamos talvez satisfeitos com a nossa fé, tá bom desse jeito, talvez não. Uma fé que não é exercitada na prática é uma fé que está com deficiência gravíssima. Portanto, amados irmãos, hoje nós somos provocados pela palavra de Deus para permitirmos que essa palavra torne-se carne, torne-se uma verdade e que não seja ela, palavra de Deus, não seja para mim e para você uma palavra que não se entende, porque Jesus fala em parábola para entrar no coração daqueles que precisam se alimentar da palavra de Deus, não dos arrogantes, dos prepotentes que pensa que tudo sabe e que nada sabe. Nada sabe. Porque tudo que aprendeu não soube exercer na sua própria vida. Estudemos, amemos os estudos, amemos a reflexão de um círculo bíblico, de uma meditação da palavra, continuemos meditando, mas principalmente a partir daquilo que você meditou, que você possa viver na intensidade da sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero convidar você, amado irmão, querida irmã, para o nosso encontro, que será no dia 16 de agosto deste ano, na nossa comunidade Servos da Divina Misericórdia, que é o nosso encontro chamado A Nossa Igreja é Linda. Você é o nosso grande convidado a participar conosco. Estará presente nesse dia tão bonito o nosso querido cantor Padre Omar Raposo, também nosso amado Bispo Dom Jeremias, também estará conosco o querido Silvio Júnior, locutor da Rádio Catedral, e eu que vos falo. Estaremos lá nesse dia, 16 de agosto, às 8h30 da manhã, na Avenida Parque das Águas, número 12, Guapimirim. Você é o nosso grande convidado para participar conosco. Vem, Deus te abençoe e te guarde, porque a nossa igreja é linda!